Antes de começar, gostaria de pedir para se inscrever e curtir o vídeo. Esse gesto, embora simples, ajuda muito o canal e não lhe custa nada. Agora sim, vamos para o vídeo. Eu não sei quanto tempo faz que estou aqui dentro. Não sei se foram dias, meses ou anos. Mas juro que lembro com clareza da primeira vez que vi este lugar. Ou pelo menos, acho que lembro. O portão de ferro era mais alto que qualquer casa que já vi, pintado de um verde escuro que o tempo descascou em ferrugem. Do lado de fora, parecia um prédio comum, antigo, abandonado talvez. Mas quando entrei, o ar mudou. Era pesado, frio, como se alguém tivesse aberto um cofre e liberado o bafo de algo esquecido. Dizem que o manicômio foi construído no fim do século XIX. Um asilo, um refúgio para os que não se encaixavam. A palavra que usavam era essa, refúgio. Eu prefiro prisão. Aqui as paredes têm ouvidos, e às vezes até boca. Logo na entrada, o corredor se estende por metros e metros, com um piso de ladrilhos manchados de sangue velho, como se a limpeza tivesse desistido no meio do caminho. O teto é tão alto que o som da minha respiração ecoava como se fosse de outra pessoa. Na ala norte, onde me colocaram, ficam os pacientes considerados tranquilos. Tranquilos, essa palavra me dá nojo. Ninguém aqui é tranquilo. A diferença é só que uns gritam em voz alta, outros gritam por dentro. Eu me lembro de ouvir, na primeira noite, um choro. Não era um choro de dor, nem de tristeza. Era um choro contido, ritmado, como se fosse alguém tentando imitar um bebê. Ele vinha do quarto 23. Diziam que ninguém estava lá. Quando perguntei, a enfermeira sorriu, mas os olhos dela imploravam para que eu não fizesse mais perguntas. As enfermeiras nunca falam demais. Só anotam em pranchetas, como se cada gesto meu fosse parte de um experimento. E talvez seja. Às vezes acho que sou rato de laboratório. Outras vezes, que sou só um fantasma preso nesse prédio. Uma noite, acordei com o som de passos no corredor. Passos arrastados, lentos, como de alguém descalço. A porta estava trancada por fora, mas o barulho parou bem em frente ao meu quarto. E ficou. Minutos, talvez horas. Eu ouvi a respiração. Curta, ofegante, como se quem estivesse ali tivesse corrido uma maratona. Só que não havia sombra de ninguém embaixo da porta. Na manhã seguinte, perguntei à enfermeira sobre isso. Ela apenas respondeu: "Você não deve ouvir essas coisas." Mas eu ouço. E não sou só eu. Certo dia, na hora do café, um homem chamado Álvaro, que sempre ficava olhando fixamente para as próprias mãos, me disse: "Eles vêm à noite. Querem saber se ainda estamos lembrando." Quando perguntei lembrando de quê, ele apenas sorriu, e com a unha suja começou a riscar símbolos estranhos na mesa. Pareciam triângulos e círculos que se repetiam. Um padrão. Antes que eu pudesse entender, um guarda veio e o arrastou pelo braço. Nunca mais o vi. O pior não são os sons. São os vazios. Há portas que nunca se abrem, mas toda noite alguém tranca e destranca fechaduras invisíveis. Dá para ouvir os cadeados se movendo sozinhos. E quando você encosta o ouvido, o que escuta não é silêncio. É respiração coletiva, como se dezenas de pessoas esperassem do outro lado. Uma vez, numa madrugada, acordei e vi que a lâmpada do teto estava piscando. E na piscada, juro por tudo que tenho, vi 3 figuras no canto do quarto. Não estavam lá quando a luz acendeu de novo, mas no escuro da piscada, elas se aproximavam. Sempre mais perto. Como se o piscar fosse um portal do tempo. Na manhã seguinte, havia marcas no chão. 3 pares de pegadas molhadas, indo até a beira da minha cama. Contei para a doutora Helena, a psiquiatra. Ela disse que eram alucinações, resultado dos remédios. Mas quando baixei os olhos, percebi que ela mesma estava tremendo. E que evitava olhar para o canto do quarto. Aqui, nada é confiável. Até os espelhos são traiçoeiros. Temos apenas um no banheiro coletivo. Mas o reflexo nunca é exato. O rosto parece um pouco deslocado, como se alguém estivesse tentando se passar por você. Uma vez vi, nitidamente, meu reflexo sorrir sozinho, enquanto eu estava sério. Outro paciente, Luiz, tentou quebrar o espelho certa vez.
Os guardas o pegaram, amarraram, levaram embora. Na manhã seguinte, ouvi sussurros vindos do vidro trincado. Uma voz repetiu o nome dele, baixinho, como um lamento. A comida também não é confiável. O feijão vem com gosto de ferro. A água cheira a cloro, algo mais, como carne em decomposição. Já vomitei sangue 2 vezes. Dizem que é efeito colateral dos remédios. Eu acho que não é. Eu acho que estamos sendo alimentados para outra coisa. No subsolo, há uma ala interditada. Ninguém entra lá. Mas eu vi. Juro que vi. Uma noite, quando estavam me levando para a enfermaria, a porta do elevador abriu errado, e em vez do térreo, parou no subsolo. Os corredores lá embaixo eram diferentes. Não havia azulejos, só concreto cru, úmido, e as paredes estavam cobertas de marcas de unhas, arranhões longos, como se alguém tivesse tentado escalar até o teto. O cheiro era de ferrugem e carne queimada. Antes que eu pudesse dar mais de 2 passos, o enfermeiro fechou a porta e fingiu que nada tinha acontecido. Mas o pior de tudo não é o que vejo. É o que escuto quando tento dormir. Uma voz, sempre a mesma, sussurra no meu ouvido: "Você já esteve aqui antes. Você já esteve aqui antes." E eu começo a pensar que talvez seja verdade. Talvez eu nunca tenha saído. Talvez tudo que lembro lá fora seja invenção. Talvez eu seja só mais um eco desse lugar. Semana passada, recebi uma folha em branco debaixo da porta. Não havia nada escrito, mas quando olhei contra a luz, vi marcas de escrita invisível. Eles sabem o que você viu. Finja que não lembra. Mas como fingir? As paredes respiram. Os corredores se movem. O relógio nunca marca a mesma hora 2 vezes. Ontem, vi pelas janelas que o céu estava vermelho, como se estivéssemos em outro planeta. Os outros fingem que não veem, mas eu sei que veem. E há algo mais. Um detalhe que talvez faça você duvidar de mim, como eles querem. Mas preciso contar. Cada vez que eu descrevo este lugar, que conto o que acontece, percebo que as pessoas olham para mim com pena. Dizem que nunca houve manicômio aqui. Que este prédio foi demolido décadas atrás. Que tudo o que descrevo não pode existir. Mas então, como explicar as chaves que guardo debaixo do travesseiro? As 3 marcas de pegada no chão? O gosto de ferro no feijão? Agora talvez você entenda. Talvez não. Só peço uma coisa: não acredite em tudo que dizem. Nem no que digo. Porque talvez eu esteja mentindo. Talvez eu nunca tenha saído da cela acolchoada. Talvez eu seja apenas uma paciente, inventando histórias para justificar a minha prisão. Ou talvez seja pior. Talvez eu esteja dizendo a verdade. E se for, isso significa que este lugar ainda existe. Que alguém, agora mesmo, está ouvindo passos arrastados no corredor, sentindo a respiração atrás da porta, olhando para um reflexo que sorri sozinho. Você acredita em mim? Ou acha que isso tudo é apenas mais uma das minhas alucinações? Eu deixo a decisão com você. Mas escute, se ouvir passos no corredor esta noite, não abra os olhos. Nunca abra. Curta o vídeo se estiver gostando até aqui. Boa noite, meu nome é Conceição Duarte. Tenho hoje 78 anos. Mas quando tudo aconteceu, eu tinha 25. Jovem, recém-formada em medicina, cheia de esperanças. Era 1972. Eu tinha o sonho de salvar vidas, de me provar como profissional. Foi assim que aceitei o emprego no Hospital Psiquiátrico São Bartolomeu, que ficava nos arredores da cidade. Um prédio enorme, de paredes escuras e corredores gelados. Eu achava que estava preparada para o que ia ver lá dentro. Mas nada. Nada prepara a gente para o que vou contar agora. Até hoje, eu carrego comigo. No meu primeiro dia, o diretor me apresentou aos pacientes mais peculiares. Foi quando ouvi pela primeira vez o nome de Julião. De dia, Julião era um corpo vazio. Catatônico. Ficava sentado na mesma posição, com o olhar fixo em nada, babando às vezes, sem nenhuma reação ao mundo. Era um peso para os enfermeiros, nada além de um fardo. Mas, à noite,
Quando o sol caía e o silêncio tomava o manicômio, ele mudava. A primeira vez que o vi assim foi numa madrugada de plantão. Eu fazia rondas pelos corredores, conferindo os pacientes. Quando passei pela cela dele, vi que Julião não estava mais imóvel. Ele estava em pé, bem ereto, como se fosse outra pessoa. Os olhos brilhavam com uma lucidez quase cruel. Ele começou a falar comigo. Não era grito, não era delírio. Era um tom baixo, articulado, cheio de pausas calculadas. E as palavras? As palavras não saem da minha cabeça até hoje. Doutora, ele disse, você acha que conhece a cidade onde mora. Mas só vê a casca. À noite, eles andam por baixo, em corredores que ligam cada rua. A cidade é só um mapa mal feito, um disfarce. Você vive sobre algo maior. Fiquei paralisada. Eu tentei anotar, fingir que estava lidando com uma crise psicótica qualquer. Mas quanto mais ele falava, menos parecia delírio. Ele descrevia, em linguagem quase matemática, a posição de prédios, os ângulos das ruas, como se tudo fosse parte de um tabuleiro cósmico. Na manhã seguinte, como sempre, Julião voltou ao estado catatônico. Não lembrava de nada. O corpo mole, o olhar vazio, babando outra vez. Pensei em alucinação da minha parte. Cansaço. Sugestão. Mas na noite seguinte, lá estava ele. E as palavras vinham de novo, mais elaboradas. Ele falava de seres acima da carne, como ele dizia, e que esses seres usavam a cidade como um organismo, drenando a energia das pessoas como se fossem células. Ninguém me levou a sério quando contei. Me disseram que era típico de pacientes esquizofrênicos. Mas ele sabia coisas que não tinha como saber. Localizações exatas de ruas que estavam sendo construídas, túneis de esgoto recém-abertos, até detalhes sobre o prédio novo da prefeitura, que ainda estava em projeto. Com o tempo, comecei a anotar tudo em cadernos. Cada palavra. Cada desenho que ele riscava nas paredes da cela. Mas um dia, ele pediu papel e lápis. Não sei explicar porquê, mas dei. E foi aí que tudo começou a piorar. Julião passou noites inteiras rabiscando. No início eram símbolos, formas geométricas. Depois, as linhas foram tomando forma, ruas, avenidas, cruzamentos. Ele estava desenhando a cidade inteira, com um detalhe impossível. Até as vielas esquecidas estavam lá. Não é um mapa, ele dizia. É uma roupa. Uma roupa para quando eles chegarem. E de fato, depois de semanas, percebi, os papéis que ele costurava uns nos outros formavam algo parecido com um manto. Uma espécie de túnica, feita de mapas rabiscados à mão. Ele vestia aquilo à noite, quando ganhava consciência. Andava pelo quarto como um sacerdote diante de um altar invisível. Os outros pacientes começaram a reagir. Às 3 da manhã, muitos acordavam gritando, apontando para o teto, como se vissem alguma coisa. Um deles, uma senhora chamada Marta, repetia sempre a mesma frase: eles estão ensaiando, eles estão ensaiando. As enfermeiras estavam apavoradas. O diretor dizia que era histeria coletiva. Mas eu sabia que não era. Eu via. Eu ouvia. Um mês depois, a situação chegou ao ápice. Julião me chamou até a porta da cela, com sua voz calma, e disse: hoje eles me levam. Mas não se preocupe, doutora. Eu deixo testemunhas. Não entendi o que ele queria dizer. Passei a madrugada tentando vigiar. Às 4 da manhã, ouvi um som como de vento passando por dentro do prédio. Um assovio profundo, metálico, vindo das fundações. Fui até a cela. E lá dentro, Julião não estava mais. A porta trancada. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhum buraco. Não tinha absolutamente nada. A única coisa que sobrou foi o manto de mapas, estendido no chão. Revirei tudo. Pedi investigação. Chamaram a polícia, claro, mas eles não levaram a sério. Arquivaram como fuga de paciente. Mas como, se não havia por onde fugir? Depois daquilo, os relatos dos outros internos aumentaram. Eles falavam de luzes na janela, de figuras andando pelo pátio à noite, de vozes vindas do ralo do banheiro. Cada palavra deles parecia coar as descrições de Julião.
E o que mais me assombra até hoje é que tudo o que ele descreveu começou a acontecer na cidade. Estradas novas foram abertas exatamente como ele havia previsto. Túneis subterrâneos foram achados por trabalhadores, exatamente onde ele tinha desenhado. Eu guardei o manto. Ninguém sabe disso. Até hoje, está numa caixa de madeira, trancada em meu porão. As linhas rabiscadas parecem se mover sob a luz fraca. Às vezes acho que respiro fundo e sinto o cheiro de ferro vindo dele. E agora, aos 78 anos, já aposentada, eu ainda acordo de madrugada ouvindo a mesma voz calma de Julião no meu ouvido. Eles estão mais perto, doutora. Você também é uma testemunha agora. Eu me pergunto, todas as noites, se ele realmente desapareceu. Ou se, de alguma forma, continua andando pela cidade, vestido com seu manto, guiando o que quer que estivesse à espreita desde o início. E talvez um dia eles venham me buscar também. Se você chegou até aqui, comente a cidade em que você está assistindo ao vídeo. Vamos continuar. Meu nome é Ricardo. Tenho 42 anos. E hoje eu quero contar uma história que sempre esteve escondida na minha família. É a história do meu tio Ernesto. Eu cresci ouvindo frases soltas, cochichos de corredor, comentários atravessados nas reuniões de Natal. Ninguém falava abertamente dele. Era sempre o Ernesto, coitado, ou então o melhor não comentar. Quando eu era criança, eu só sabia que ele era diferente. E que tinha passado alguns anos internado. A palavra era essa, internado. Mas só quando eu já era adulto ele me contou, com a voz falha, o que realmente tinha acontecido. E até hoje eu não sei se tive coragem de acreditar em tudo. Meu tio Ernesto era homossexual. Isso nos anos 60, no Brasil, era quase uma sentença de prisão. A família escondia, a vizinhança cochichava. E um dia, prenderam ele. Não por roubo, não por crime nenhum. Apenas por existir. Levaram-no a um manicômio. Diziam que ali poderiam corrigi-lo. Ele me descreveu o prédio, muros altos, janelas gradeadas, o cheiro ácido de urina impregnado nas paredes. Não havia nada de médico ali. Era uma prisão disfarçada. E foi lá que ele conheceu o verdadeiro horror. Na primeira noite, ele foi colocado em uma cela com mais 4 homens. Todos estavam ali pelo mesmo motivo, eram considerados a vergonha das famílias. Alguns por serem homossexuais, outros apenas porque se recusavam a se casar ou porque foram denunciados como suspeitos. O tratamento era violência, suja e desumana. Ernesto dizia que as enfermeiras aplicavam injeções que o deixavam tonto por horas, zonzo, sem conseguir distinguir realidade de sonho. Ele se lembrava de ver o teto girando, as lâmpadas se transformando em olhos que piscavam para ele. Havia também as sessões de correção. Colocavam os pacientes em cadeiras metálicas e ligavam choques elétricos, dizendo que aquilo ia curar o desvio. Ele descreveu a sensação como se a alma fosse arrancada pelos dentes. Outros eram forçados a banhos de água gelada, quase congelante, até perderem a consciência. Depois os jogavam em camas de ferro e os deixavam tremer até o corpo não aguentar mais. Mas o que mais o marcava não eram os choques ou as drogas. Eram os gritos. Ele me disse, meu filho, era um milagre conseguir dormir à noite, sem ouvir gritos a madrugada inteira. Gritos de homens jovens, velhos, todos esmagados pela culpa que não era deles. Às vezes os gritos vinham do corredor, às vezes vinham da minha própria cabeça. Um dos pacientes, chamado Joel, falava o tempo todo que via o diabo atrás das grades. Mas quando descrevia o diabo, não era chifre e tridente. Era um homem de jaleco branco, com a prancheta na mão. Meu tio também falava de tonturas constantes. Ele dizia que era como viver em estado de vertigem, como se o chão estivesse sempre afundando. Quando tentava andar, tudo rodava. Muitas vezes caía, batia a cabeça. As enfermeiras riam, chamavam de castigo. E havia práticas que ele nunca contou por inteiro. Ele só dizia, algumas coisas, Ricardo, eu levo comigo pro túmulo. Não posso descrever. Só digo que nenhum ser humano deveria passar por isso. A única coisa que ele deixou escapar foi sobre os porões do hospital. Poucos eram levados para lá,
mas quem voltava nunca era o mesmo. Vinham calados, com os olhos vidrados, sem responder a nada. Uma vez, ele viu um rapaz chamado Caio ser levado. Era bonito, jovem, e tinha um corpo atlético. Voltou uma semana depois, magro, sem cabelo, sem voz. Só fazia movimentos repetitivos, como se estivesse puxando cordas invisíveis. O hospital foi fechado anos depois. Escândalos abafados, mudanças na lei, a ditadura escondendo os rastros. Mas ninguém nunca falou das práticas. Nenhum documento ficou. Nenhum nome registrado. Só as cicatrizes nos corpos e na mente dos que sobreviveram. Quando saiu, Ernesto era outro homem. Tinha 30 anos, mas parecia ter 50. Nunca mais trabalhou. Nunca mais confiou em ninguém. Vivia sozinho, em silêncio. Eu era o único com quem ele falava um pouco mais. Talvez porque ouvia sem julgar. Um dia, já velho, ele me chamou no quarto. Abriu uma gaveta e me mostrou um caderno. Lá estavam alguns relatos que ele tentou escrever ao longo dos anos. As páginas estavam borradas, muitas rasgadas, como se tivesse desistido de contar. Mas uma frase se repetia em várias folhas: o que eles fizeram conosco foi esquecido. Mas nós lembramos. E isso é pior do que a morte. Eu nunca vi meu tio chorar tanto quanto naquela noite. Ele repetia: eles roubaram quem eu era. Eu podia ter sido qualquer coisa, mas roubaram. Ele morreu em 2002. Sozinho, em sua casa. Na missa de sétimo dia, ninguém mencionou o manicômio. Ninguém falou da homossexualidade dele. Falaram apenas: era um bom homem. E eu fiquei com aquela história dentro de mim. Hoje, olhando para trás, percebo que meu tio Ernesto não foi só uma vítima individual. Ele foi parte de um massacre silencioso, apagado da memória do país. Quantos outros homens e mulheres não passaram pelos mesmos corredores, pelas mesmas cadeiras de choque, pelos mesmos porões sem nome? Até hoje, quando fecho os olhos, eu imagino o que ele não contou. O que ficou guardado nos porões, nos silêncios, nos borrões do caderno. E me pergunto: será que tudo realmente foi esquecido? Ou será que as práticas apenas mudaram de nome, mudaram de endereço, e continuam sendo feitas em algum canto escondido, longe dos olhos da sociedade? Essa foi a história do meu tio Ernesto. E eu peço: não deixem que seja esquecida outra vez.